tem momentos, irmãos, que a gente lê algumas coisas na palavra e a gente fica meio agarrado, né? A gente fica... Aí tu fica, rapaz, como... Tu já toma pancada ao receber aquilo e toma outra pancada quando você se vê na necessidade de transmitir aquilo também, né? E o título, né, que está aqui, não sei como é que está na versão de vocês. Na minha está assim, ó, o crente infantil e as disseções. Já no título a gente fica meio, rapaz, crente infantil, mas eu já tenho 10, 15, 20, 30, sei lá quantos anos de caminhada, né? Já sou crente já desde a minha mocidade e hoje já sou homem formado, né? Já tenho meus filhos, meus netos, e eu, um crente infantil. Às vezes a gente é agarrado com umas palavras que a gente lê, e quando a gente se vê analisando a nossa vida com essas mesmas palavras, a gente às vezes se sente até um pouco abalado, né? E eu me senti um pouco abalado com essa palavra, porque quando a gente lê com o intuito de refletir sobre a nossa própria vida, e não como aquilo ficaria sobre a vida do irmão, o impacto é diferente. Porque quando eu chego assim, cara, eu vou elaborar um negócio aqui e vou pregar lá para os irmãos, eles que se virem lá. Eu não estou pensando em mim. Eu não estou olhando para aquela palavra como se eu estivesse olhando num espelho, né? Eu estou pensando de como eu vou sacudir os irmãos, né? Como eu vou fazer os irmãos chacoalharem, né? Como que eu vou fazer os irmãos rodarem no poder, e esse não é o intuito da palavra, né? Deus, primeiramente, Ele quer tocar na minha vida, Ele quer tocar na vida da minha família, e a partir do momento em que eu e minha família, eu e minha casa, estivermos adequados com aquilo, a gente precisa começar a transmitir, né? Então, tudo começa conosco, irmãos. Tudo começa comigo, com a minha esposa, com meus filhos, e assim com a vida de vocês. À medida que vocês forem ouvindo, à medida que vocês forem conhecendo, à medida que Deus for falando com vocês, vocês precisam receber aquilo com um toque de: você precisa mudar. Você precisa ser diferente. Você precisa se adequar. Não como muitas pessoas às vezes, cara, o irmão ele tinha que estar aqui, fulano tinha que estar aqui. Deus já me bateu muitas vezes com isso, por às vezes estar ouvindo uma palavra em um determinado lugar e ficar assim, cara, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, mas quem está aqui sou eu que estou ouvindo. Então é porque Deus ele quer falar alguma coisa comigo. É muito fácil a gente olhar para o umbigo do próximo e esquecer o nosso. Amém? Mas vamos à leitura. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Pula. O que vos deis para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? É uma pergunta. Quem é, portanto, Apolo, e quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais vieste a crer, e isto conforme
o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Aleluia. Até aí, irmãos. Irmãos, primeiro, eu quando eu leio Coríntios, né, tanto as duas epístolas, eu penso muito na nossa cidade, porque tem muitas similaridades, tem muitas coisas assim que, se você para refletir, lembra muito o nosso Rio de Janeiro, porque Coríntio era uma cidade marítima, né, uma cidade com acesso muito fácil ao mar, e por isso o comércio marítimo era o que gerava a expansão na cidade, né? Alguns anos atrás, eu quando estava trabalhando na construção civil, houve um boom aqui no Rio, quando eles reabriram o nosso estaleiro lá no Caju, né? Onde fizeram uma grande obra e os navios voltaram a atracar ali no porto e aquilo gerou uma grande renda, né? E naquela época, eu já meditando nessa palavra, né, sobre a questão de Corinto como cidade, eu fiquei assim, cara, que coincidência, né? Porque as grandes reformas em Corinto, a grande movimentação financeira em Corinto, era muito voltada para essa questão marítima, muito pela questão da importação e exportação, que era devido à questão do acesso ao mar, né? Era uma cidade portuária, onde existiam muitos portos, muitos navios saíam e entravam, né? E por isso, ali existia uma grande movimentação de estrangeiros, né? Uma grande movimentação de culturas diferentes, inúmeros tipos de raça, idiomas, e isso não é das poucas coisas que se assemelham ao nosso Rio, né? Ali a gente também vê uma grande expansão na área religiosa, porque por essa questão da abertura financeira, muitas pessoas começavam a migrar para a cidade de Corinto, buscando riqueza, buscando uma vida melhor, e ali a gente vê uma grande manifestação de religiões, e uma das outras coisas é a questão eles tinham uma padroeira assim como o nosso Rio de Janeiro tem, né? Aqui eles dizem que a padroeira é a tal da Aparecida, né? Não é parente da Cida, mas é Aparecida. E lá eles tinham, se eu não me engano, era Afrodite ou Diana. E o culto era um culto um pouco diferente, pelo menos daquilo que a gente está acostumado com o culto, né? As sacerdotisas, né, eram para lá de 1000 sacerdotisas e eram todas prostitutas. Então imagina, quando acabava o culto, né? Melhor, é bom a gente não imaginar como era o culto, mas imagina, quando acabava o culto, e saía aquelas 1000 mulheres daquele templo, erguido lá para a deusa lá deles, e como que era naquela cidade portuária, como que era a prostituição, porque essas mulheres, como eu falei, eram prostitutas. Então acabava o culto, elas já iam praticar o ofício delas. Então ela era uma sociedade corrompida pela prostituição, pela idolatria e por tantas coisas que assolavam aquela terra, aquela cidade, assim como a nossa cidade. A nossa cidade hoje, eu não sei aqueles que trabalham lá para o centro, mas é uma opressão terrível. Hoje, quando a gente vai atravessa, quando a gente passa um pouco de Caxias, você já sente uma sensação espiritual diferente, porque você vê que existe um domínio espiritual das trevas muito grande.
Hoje, para aqueles que já faz muito tempo que não vai para o centro do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro está uma coisa horrível. Muitas lojas estão fechadas, muitas estruturas fechadas e caindo aos pedaços. Muitas coisas parece que estão perdendo o seu brilho. Isso fala de um domínio espiritual. E aquela cidade, ela tinha esse mesmo impacto. Por causa da idolatria, por tudo aquilo que já foi falado. E nesse ambiente, na primeira viagem missionária de Paulo, ele vai para essa cidade. E ali ele implanta uma igreja. E essa igreja, ela, comparado a muitas outras, ela é uma igreja que chamava a atenção. Porque no ambiente onde existia um culto a vários deuses, no ambiente de prostituição, de promiscuidade, de tantas coisas erradas, o evangelho genuíno e verdadeiro, ele começa a ser pregado. Então, juntamente com aquela pregação, pessoas elas começam a se render a Jesus. Então, aquelas mulheres que outrora se prostituíam e adoravam a outros deuses, elas começam a se converter. Aquelas pessoas que falavam de outros deuses, falavam daquilo que eles acreditavam, elas começam a vir para Jesus. E essa igreja é formada. E uma das coisas que chama muita atenção nessa igreja é que ela era uma igreja cheia de dons. Era uma igreja que, talvez, se a gente for olhar para a igreja de hoje, chamaria muita atenção de alguns pastores. Porque era uma igreja que era repleta dos dons espirituais. Mas, ao mesmo tempo, era uma igreja problemática. Era uma igreja cheia de problemas. Isso me chama a atenção, porque muitas das vezes a gente acha assim, cara, eu preciso manifestar os dons do Espírito, e nós realmente precisamos, mas nós nos perdemos no intuito, na motivação. O porquê eu preciso cheio do Espírito Santo? Por que eu necessito ser cheio do Espírito Santo? E essas pessoas, na motivação, elas tinham uma motivação errada. Como muitas vezes a gente chega na igreja e a gente chega com as motivações erradas. Nós chegamos na igreja com o intuito de ver, muitas das vezes, uma porta de emprego. Muitas das vezes um casamento que está à beira da ruína, ele voltar, ele ser restaurado. E muitas das vezes a gente não entende que o que faltou era a presença de Deus na minha vida. Então, quando eu entro na igreja com o intuito apenas de ser abençoado, de receber algo de Deus, um dia nós recebemos. Mas o que acontece quando a gente recebe algo da parte de Deus e a gente não quer compromisso com Deus? A gente vai embora. E se a gente fica, a gente fica sem compromisso. Se a gente fica sem servir ao corpo, sem entender, sem fazer aquilo que Paulo ele fala lá sobre a ceia, sem discernir o corpo. E o que acontece quando você não discerne o corpo? A Bíblia diz que a gente dorme. O que é dormir, irmãos? Alguém arrisca? A gente morre, irmãos. É isso que acontece. Não, irmão, mas eu estou aqui, eu não tenho compromisso com nada, mas eu não morri não, irmão, estou aqui, ó. Irmãos, não é essa morte não. É a morte espiritual, irmãos. É a separação de Deus. Eu acho que é a pior morte. Porque é a mesma morte que existe lá fora. Só que você está aqui dentro, achando que está tranquilão, porque você está aqui dentro. Mas você está morto. Então não está tranquilão não, irmãos. Porque se eu estou aqui dentro e estou morto,
Se eu estou aqui dentro, estou fora do propósito de Deus para a minha vida, naquele dia, qual vai ser a diferença disso para mim e para vocês? Se eu estou aqui dentro hoje, mas eu não sirvo ao propósito de Deus para a minha vida, qual a diferença que isso faz quando Jesus ele voltar e me chamar? Porque ele vai voltar. E tudo isso que a gente vê é só prova disso. Todas as coisas que a gente tem visto cada vez pior na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país e no mundo, são provas de que Jesus está voltando. Só não vê e não reconhece quem não quer. Mas ele está voltando. Independente de você ou eu crer ou não, ele está voltando. Ele está vindo, irmãos. Então isso é um fato para aqueles que creem. Agora, aqueles que continuam a se iludir, vai deixando os dias passando, vai deixando as coisas acontecendo, e vai cada vez mais se perdendo no caminho. Nós estamos aqui, de certa forma isso quer dizer que a gente está no caminho. Mas se a gente está no caminho, mas a gente não se lança nas coisas que fazem parte desse caminho, a gente vai se perder, irmãos. Se você está aqui, você não consegue se conectar com ninguém do corpo. Se você é uma pessoa que você está aqui dentro. Isso, irmãos, eu sei que nós temos alguns irmãos de outras igrejas aqui. E isso, irmãos, eu estou falando para a tua igreja também. Se você está na tua igreja, mas você não está conectado a nada que faça parte do corpo, e o corpo eu falo de pessoas. Eu não falo, não, irmão, mas eu sou o cara que eu limpo o banheiro, irmão. Aleluia pela tua vida. Irmão, eu sou o cara que arruma as cadeiras. Glória a Deus pela tua vida. Mas eu não consigo me aproximar de ninguém do corpo. Falou de me aproximar, de ajudar algum irmão, não é comigo. Falou de abençoar algum irmão, não é comigo. Irmãos, o nosso propósito na terra é fortalecer, é guardar, é servir uns aos outros. Isso é ser corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo não é chegar aqui e passar uma vassoura no altar. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Qualquer um pode fazer isso. A gente pode chegar e pagar um ímpio para poder fazer isso. Agora, amar uns aos outros cabe só aos filhos. Se você é filho, você vai servir nesse aspecto. Se você é filho de verdade, você vai guardar o seu irmão de verdade. Você vai se preocupar com o teu irmão de verdade. E a gente vê nessa igreja de Corinto, uma igreja que estava preocupada somente com os dons. É como se eu estivesse aqui, cara, eu preciso falar em línguas. Eu preciso começar a interpretar línguas. Eu preciso começar a curar. Eu preciso começar a fazer alguma coisa, ter revelação, porque senão eu vou ficar feio na fita. Vai pegar mal para mim, porque eu não sei falar em línguas, eu não tenho visão. Eu não escuto a voz do Espírito falando CPF. Eu não escuto a voz do Espírito revelando nada da vida do irmão. Eu não escuto nada, cara. Eu não sei de nada, eu não vejo nada. Como é que eu vou ficar? Como é que os irmãos me veem? Como é que eu vou conseguir a minha promoção na igreja? Como é que eu vou chegar a ser pastor? Como é que eu vou ser um presbítero da casa de Deus? Irmãos, essas preocupações não cabem a nós. Não cabe a nós. São pensamentos mundanos, como foi falado ali. E é por isso que muitas das vezes o Senhor ele não nos dá um alimento mais sólido. É por isso que muitas das vezes o Senhor ele não nos dá algo que nos preencha de tal forma que a gente, cara, Deus fez isso comigo e eu mudei de uma forma radical. Por quê? Porque a gente não está preparado para isso.
porque os nossos pensamentos ainda estão nas pequenas coisas. É como se Deus ele quisesse, é como se Deus quisesse pegar um violão, como se Deus quisesse pegar o teclado que a Alexa está tocando agora, e Ele quisesse me dar, mas Ele olhasse assim para mim, cara, mas, pô, Ele não consegue nem segurar no teclado de brinquedo. Como é que eu vou dar um teclado de verdade para Ele? Ele vai quebrar as teclas. Ele vai soltar as teclas, Ele vai bater com força, Ele vai ser agressivo. Ele não vai entender a responsabilidade daquilo que eu dei para ele. E ele vai acabar barganhando, ele vai acabar dando. Então como que eu vou dar algo para alguém que não sabe valorizar as pequenas coisas daquilo que eu já tenho feito na vida dele? Como que Deus ele vai agir nas nossas vidas se a gente não consegue perceber Ele? Alexa ministrou, eu te vejo em tudo. Mas se eu não consigo ver Deus em tudo, se é só uma canção, que é bonita, forte, mas e se eu não consigo, do mesmo jeito que eu ministrei, eu te vejo em tudo, se eu não consigo olhar para as coisas da natureza, das coisas que Deus fez, e eu não consigo enxergar Deus, eu não consigo, em meio a tribulações, a problemas que todos nós passamos problemas, situações difíceis, e se em meio às atribulações do dia a dia, eu não consegui ver Deus em tudo, eu vou me afastar, eu vou desistir, eu vou desanimar, eu não vou conseguir, se nas pequenas coisas eu não consigo valorizar, quanto mais chegar aqui o irmão falar, irmão, a minha vida está assim, 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 assado. Eu não vou conseguir compartilhar nada da parte de Deus com o meu irmão. Porque eu não consigo ver Deus nas pequenas coisas. Quanto mais partilhar de Deus para alguém que está sofrendo. Então, irmãos, a gente precisa entender que Deus, ele tem sim grandes coisas para as nossas vidas. Deus, ele quer fazer grandes coisas na minha vida e na tua vida. Mas eu não posso ser um menino espiritual. Deus, ele não pode olhar para mim e falar, Marcelo, você é um menino. Você já era para estar se alimentando de coisas mais sólidas. Você já era para estar praticando coisas há muito tempo, as quais foram ministradas para a tua vida, as quais você já ouviu 1, 2, 3, 4 e por aí vai, mas até hoje você não se posicionou. Irmãos, olha para a tua vida. Eu tenho olhado para a minha. Quando eu li isso, eu falei, cara, e agora, pai? Tu me pegou. Eu sou um menino, pai, eu preciso me arrepender, eu preciso me posicionar. Eu não posso viver a minha vida da mesma forma. Eu não posso aceitar ser parado por pequenas coisas. Porque é isso que tem acontecido com a igreja, irmãos. A igreja, ela tem se preocupado, assim como aquela igreja de Corinto, com tantas coisas, sabe, pequenas, e acaba não se preocupando com aquilo que Deus quer que a gente se preocupe. Só uma coisa, a primeira coisa que você deveria se preocupar, e muitas das vezes você não se preocupa quando o problema bate na tua porta e você pensa em desistir. Você não pensa na tua salvação. Se tem família, você não pensa no impacto daquilo que você vai causar ao deixar Jesus na tua família. Eu conheço filhos de pessoas que estão desviados até hoje, porque a pessoa desistiu de Jesus. Não, eu vou embora. Eu vou embora porque eu cansei de viver problemas. Eu cansei. Eu não quero mais esse Jesus.
Eu vou ficar lá, porque pelo menos lá na porta do bar, eu tomo minha cervejinha, eu faço o que eu quero, eu falo do jeito que eu quero, e ninguém fica mandando na minha vida. Só que os filhos estão dentro de casa, sofrendo as consequências da decisão sem Deus do pai ou da mãe. Então, irmãos, tudo que a gente decide, tudo que a gente escolhe, e que a gente não pensa em Deus, tem consequências. E uma delas é a nossa salvação. Hoje a impressão que eu tenho é que muitos cristãos, eles estão andando para a salvação. Eu encontrei um casal, acho que foi ontem ou anteontem, e esse casal, eles entregaram a vida para Jesus aqui, veio 1 ou 2 vezes na igreja, e depois sumiram. Aí eu estava conversando com o marido, e aí a esposa estava do lado, e foi mais ou menos assim: e aí, meu irmão, quando que você vai começar a caminhar mesmo, vai levar um negócio a sério? E ele olhou para mim e riu, e a esposa abaixou a cabeça com vergonha. E aí ele falou: cara, eu vou ver aí, vou ver se no domingo... Aí aquilo, sabe, me deu foi como se eu tivesse tomado uma pancada, irmão, porque é como as pessoas hoje têm levado Jesus. Sabe, eu vou ver aí, vou ver se eu consigo no domingo, um cara que está em casa, agora ele está em casa. Todo dia ele está no horário bom em casa. Na verdade ele chega do trem, no mesmo horário que eu. Eu venho direto para a igreja, irmãos. Eu já falei para alguns aqui, se eu for para casa eu vou dormir. Sou sincero, eu reconheço. Eu não vou aguentar o cansaço, eu vou tomar meu banho, eu vou olhar, a minha cama é do lado do banheiro. Eu vou ver a cama, irmão. Já era. Então vem direto para a igreja. Eu estou falando não estou falando, cara, você tem que vir direto para a igreja. Se você acha que consegue ir na tua casa e voltar, glória a Deus pela tua vida. Faz. Um banhozinho é bênção de Deus sempre. Mas, irmãos, cada um sabe do seu cada um. Eu sei que eu quero Jesus. Eu sei que eu não posso ficar sem Jesus. Eu sei que eu tenho uma família. E eu não quero que um dia um filho meu fale: cara, eu já caminhei na casa de Deus. Eu já fui não sei o que dentro da igreja. Mas um dia meu pai se desviou. Meu pai fez isso, fez aquilo errado e foi embora. E aquele impacto, aquele baque foi tão grande que quando eu vi eu estava fora também da casa de Deus. Então, irmãos, eu não vou ser essa pessoa dentro da minha casa. Eu não vou ser o cara que vai dar motivo para que meus filhos se afastem da presença. Eu não vou ser o tropeço para minha esposa se afastar da presença. Não, eu não vou ser essa pessoa. Eu decidi isso em Cristo. É meu compromisso com Ele. Não é meu compromisso com meus filhos ou com a minha esposa, mas é meu compromisso com Jesus, porque eu sei que essa é a vontade dEle. É isso que Ele quer para mim e para você. É que você honre teu compromisso com Ele, porque é Ele que vai manter teus filhos na presença. É Ele que vai manter tua esposa, teu esposo na presença. Mas você precisa entender, você precisa ficar de pé. Você precisa caminhar. Muitas das vezes a gente quer que Deus ele entre. É igual aquela música, né? Entra na minha casa, entra na minha família. Mas a gente não quer andar com Deus, mas quer cantar música bonitinha para Deus. E aí, irmãos? Será que é justo isso com Deus? Será que é justo eu pedir, eu clamar a Deus pela minha casa, pela minha família, mas eu não me posicionar? Eu não sou Deus, mas eu não acho justo. Eu acho errado, irmãos. Mas são atitudes que muitas das vezes a gente toma. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, andamos dessa forma, de forma carnal, de forma, de qualquer forma, de qualquer maneira, descompromissados.
E aí o que acontece? A gente não vê a glória de Deus dentro da nossa casa. A gente não vê a manifestação de Deus. Deus, Ele quer tocar na nossa casa, na nossa família. Mas o nosso objetivo tem que estar concreto em Deus. Você entrou aqui nesse lugar, teu objetivo é adorar a Deus. Não se perder em conversas. Não se perder em problemas que a gente muitas das vezes traz. Irmão, se a gente parar aqui e abrir o leque, cada um vai falar, cara, eu estou com uma conta vencida, uma conta que estou com parcelamento não sei o quê. Cada um tem um problema, irmãos. Cada um tem uma situação complicada. Cara, quantas vezes eu não saí da igreja, cheguei em casa e o gás acabou. Tô duro, e agora o que a gente faz? Do mês passado para esse mês aconteceu isso. O que a gente faz? Mas e aí? Vou me desesperar? Vou abandonar Jesus? Vou me afastar de Deus? Porque é isso que está acontecendo, irmãos. Tem muitas pessoas que acontecem as coisas, e ela vai embora. Se o desemprego vem, ela vai embora. Se uma das partes do cônjuge decidiu que não quer mais, aí a pessoa, não, também, meu marido não quer ficar comigo, minha esposa não quer ficar comigo, então também não vou mais para a igreja. Irmãos, não pode ser assim. Porque da mesma forma que uma esposa saiu de casa, o Deus que nós servimos, Ele pode trazer ela de volta, ou pode trazer Ele de volta. Agora, no meu jeito, não vai ter jeito. Na minha força, não vai ter jeito. A pessoa acha que ela se afastar de Deus, ela vai conseguir alguma coisa melhor do que estando ao lado de Deus. É aquela questão do abismo que chama outro, irmãos. E nós só sofremos as consequências de decisões tomadas sem a presença de Deus, sem a direção de Deus. E a gente ouve falar de uma igreja de Corintos, que era uma igreja cheia de dons. Como eu falei no início, era uma igreja que todos os dons eram manifestos nessa igreja. Mas ao mesmo tempo, era uma igreja cheia de problemas na área sexual, na área sentimental. Se você ler 1 Coríntios todinho, você vai ver quantos problemas. Era irmão que falava, ó, então, tá vendo esse pastor aqui, ó, eu fecho com ele. Aí chegava o outro, não, tu fecha com ele, eu fecho com esse daqui. Aí o outro, não, eu fecho com esse daqui. Aí o próprio Jesus vai dizer, um reino dividido, ele não pode subsistir. Entende, irmãos? Não pode. Era uma igreja de divisão. Era uma igreja que as pessoas, elas não tinham o mesmo parecer. Era uma igreja que não tinha o mesmo foco, a mesma visão. E assim nós não podemos crescer, nós não podemos avançar. Às vezes o pastor, ele fala umas coisas que eu fico assim, cara, é isso mesmo. Como que o meu pastor, ele pode me dar uma direção e eu seguir por outra direção? Como que o meu pastor, ele pode convocar uma reunião para a gente interceder pela nossa família e vir meia dúzia de gatos pingados? Isso é um exemplo de, às vezes, coisas que a gente precisa observar na nossa vida. Então, irmãos, a gente precisa entender, nós queremos mesmo Jesus. Se nós queremos Jesus, um preço precisa ser pago. Se você quer Jesus na tua vida, você precisa entender que você precisa sair da tua zona de conforto. Você não pode mais continuar vivendo da forma que você está vivendo. De alguma forma você precisa romper. Mas você não pode aceitar ficar da mesma forma, irmãos. Você não pode aceitar ficar bebendo leite pro resto da tua vida cristã. E Deus querendo fazer grandes coisas na tua casa, na tua família, mas você está no leitinho. Deus, Ele quer te dar o filé mignon. Mas como que Ele vai fazer isso?
Se quando ele olha para mim e para você, ele não consegue ver o homem e a mulher que ele espera ver? Porque Deus não é pai? Eu não sei os que têm filhos aqui, mas imagina você tem um filho com 10 anos, ele tem uma linguagem, certo? Ele tem, vamos diminuir um pouco aí. Você tem um filho de 5 anos, ele tem uma linguagem. Ele tem um jeito de pensar, ele tem um jeito de agir, ele tem um jeito de, né? E quando ele chega, vamos dizer que essa criança, ela chegou aos 20 anos. E ela está falando da mesma forma que ela falava quando tinha 5 anos. Você como pai, você como irmão, como que você sentiu olhar para o teu irmão, olhar para o teu filho, e teu filho ainda falar da mesma forma que ele falava quando ele tinha 5 anos? E você querendo, sabe, levar teu filho para caminhos maiores, por caminhos, sabe, de excelência. Mas você olhar para o teu filho e você pensar, cara, como que eu vou entregar isso para o meu filho? Como que eu vou entregar isso para minha filha? Se ela ainda fala dessa forma, se ela tem essa reação ainda, se ela ainda tem esse pensamento tão infantil, tão pequeno, tão carnal. Irmãos, a gente não é louco, a gente não ia fazer isso. Imagina, eu antes, quando eu estava meditando, eu pensei em ministrar sobre Ezequiel 47. E aí eu comecei a mexer e eu falei, cara, é isso que o Espírito Santo está falando comigo, então é isso que eu vou falar. É sobre isso. Mas quando eu estava olhando em Ezequiel 47, que fala sobre a questão do rio, que emanava da porteira do templo, e conforme você ia avançando de 500 em 500 metros, né, você ia perdendo, né, o controle, você ia perdendo a tua força, até o próprio Espírito te tomar e te conduzir. Não, deixa eu fugir disso, senão vou começar a pregar outra coisa aqui. Mas irmãos, eu penso dessa forma. Deus, Ele quer nos conduzir no rio dele, mas se a gente não tiver maturidade, a gente vai se afogar. Se a gente não tiver preparado para se entregar de todo o coração, de todo o nosso entendimento, a gente vai morrer no rio de Deus, porque é algo que foi feito para nos dar vida. Mas se a gente não tiver preparado para essa vida, a gente vai morrer. Se você não estiver preparado para se posicionar como um homem ou uma mulher madura diante de Deus, você pode morrer. Porque é isso que acontece quando você pega um alimento mais sólido e dá para uma criança. Ela engasga e morre. E é por isso que muitas das vezes Deus, Ele não dá nada para algumas pessoas, porque ela não está disposta a crescer. Sabe quando, eu não sei se aqueles que têm um pouquinho mais de idade, pelo menos eu fui assim. Eu sempre ficava assim, cara, eu quero chegar logo aos 18. Eu quero ter minha independência, eu quero ter meu dinheiro. Só que aí, aconteceu um negócio engraçado. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu comecei a observar um pouco o andamento das coisas dentro de casa, né? Aí eu via, a trabalheira que minha mãe tinha para poder pagar as contas. Nessa época, o meu padrasto estava quase saindo de casa. E a nossa situação financeira era muito ruim. A minha mãe trabalhava em 2 trabalhos, 2 empregos para poder sustentar a gente. E aí eu já estava começando a fazer algumas coisinhas também, alguns bicos, para ajudar dentro de casa. E eu lembro que eu quase não via minha mãe. E eu acabava tendo um papel assim meio que de pai dentro de casa, porque eu tinha que olhar meus irmãos.
E eu era um cara rebelde, então aquilo para mim era muito ruim. Mas aquilo ali começou a acender uma luz para mim. Porque eu fiquei assim, cara, pô, esse negócio aí de ficar mais velho não é bom não, cara. Pô, minha mãe não fica dentro de casa, minha mãe trabalha direto e nunca tem dinheiro. Minha mãe, pô, nunca tem um dinheiro para comprar uma roupa boa para ela, nunca, sabe? Eu falei, esse negócio é estranho. E aí eu comecei entre os 17 e os 18 a ficar preocupado com aquele negócio. Cara, esse negócio de, pô, quando chegar aos 18 vai ficar complicado. Minha mãe vai querer me botar na rua de qualquer jeito. Eu vou ter que arrumar um emprego sério. Mas aquilo, na minha mentalidade infantil, ainda infantil, me impedia de entender. Cara, eu era o filho mais velho. Eu precisava ajudar minha mãe. Eu precisava ajudar dentro de casa. E eu não podia temer aquilo. Eu precisava me posicionar. Mas isso acontece com a gente na fé também, irmãos. Muitas das vezes a gente começa, aí chega um líder, um pastor, e ele te coloca diante de uma responsabilidade. Você, cara, ó, eu não quero não. Ó, eu não quero isso aí não, eu não estou preparado para isso não. E a gente é assim muitas das vezes com Deus, irmãos. Deus, Ele quer fazer coisas na nossa vida. Mas você sempre fala para Deus, dá uma desculpa. Deus, eu não estou preparado. Eu não quero, eu sei que, ó Deus, eu já vi que o Senhor quer me levar para isso aqui, ó, eu não quero. Aí você chega, olha o pastor, olha a pastora e já se esconde. Não quero nem papo com os pastores. Porque se ele me vê, eu já sei que ele vai me chamar para poder eu assumir essa responsabilidade. E a minha vida de menino está muito boa. Eu chego, entro na igreja, sento no meu banquinho, ninguém me vê, saio antes do culto acabar e vou embora. Não preciso cuidar da vida de ninguém, ninguém precisa também saber da minha vida. E aí, vou indo. Irmãos, não funciona assim no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de pessoas compromissadas. O reino de Deus é um reino de filhos e filhas que entende que tem compromisso com os negócios do Pai nessa terra. É um reino onde você entende que você precisa crescer como filho, como um indivíduo espiritual. É um reino que você precisa se preocupar com teus irmãos. É um reino de espírito, não um reino carnal, onde cada um vive do seu jeito, faz do seu jeito, entende do seu jeito. O jeito é de Deus. E nós servimos para servir. Vivemos para servir ao Mestre. Então, se hoje você olha para a tua vida e enxerga na tua vida ainda uma pessoa descompromissada. Eu não queria falar esse termo não, pastor. Eu acho pesado, descompromissado. Mas é uma frase verdadeira, irmãos. Quando eu vivo, quando eu entendo que a minha vida pertence ao Pai, mas eu não quero compromisso com as coisas do Pai, eu sou uma pessoa descompromissada. Quando o Pai ele tem os direcionamentos claros para a minha vida. Porque tem coisas, irmãos, que a gente precisa perceber no Espírito, né? Tem coisas que a gente precisa receber do alto. Mas tem coisas que estão claras, irmãos. Se preocupar com os teus irmãos, servir os teus irmãos, está escrito já, irmão. Não precisa de revelação. Às vezes tem gente assim, cara, eu só vou levantar do banco quando Deus trazer alguém do mistério, para poder me revelar aquilo que eu tenho que fazer. Mas tem coisas que já estão escritas, irmãos. A gente só precisa fazer o esforço de abrir e ler. Mas nós somos tão compromissados que nem ler as escrituras a gente quer mais. A gente quer mastigado. A gente quer vir. Isso quem vem, né? A gente quer vir na conferência e ouvir palavra forte. Palavra que vai, né, mexer com a gente. Mas a gente não quer ler a palavra.
Todas essas pessoas, esses pastores abençoados que ministraram para a gente nesses 5 dias, eles precisaram gastar tempo com Deus. Ou melhor, ganhar tempo com Deus. Aproveitar tempo com Deus. Eles não chegaram aqui, cara, então agora eu vou falar um negócio aqui que eu estou pensando, negócio maneirão. Aí no final eu vou falar só em nome de Jesus, porque se tiver o nome de Jesus no meio, é de Deus. Então, irmãos, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Se nós somos filhos, precisamos agir como tal. Nós não podemos viver como se estivesse tudo normal. As coisas estão acontecendo muito rápido. O tempo está passando muito rápido. As situações, elas só pioram. Como eu falei no início, é só a gente pegar o trem e saltar lá na central. Dar uma volta, depois volta para Saracuruna. E me conta aquilo que tu viu. Principalmente se você é uma pessoa que já faz muito tempo que não vai no centro da cidade. Como que as coisas estão, sabe, uma opressão. Então nós, que somos filhos, precisamos nos posicionar. Precisamos assumir a nossa responsabilidade. Precisamos entender que o tempo de brincar acabou. O tempo de ser infantis, crianças, meninos, acabou. Passou, foi. E quem continuar, corre o risco de ficar sem a salvação. Aqueles que permanecerem, achando que só o leitinho tá bom, corre o risco de ficar no caminho. Amém, irmãos? Eu quero orar por vocês. Antes de orar, eu gostaria de perguntar se há alguém